Meus amados, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta oportunidade, mais uma noite nós podemos estar em sua presença, em sua casa, sentindo o calor de suas mãos, ouvindo o que Ele tem a nos dizer através da leitura da palavra, muito boa. A pergunta que Elias fez a Eliseu: o que é que você quer? De repente essa pergunta seja para nós também esta noite: o que é que você quer? Muitas das nossas conquistas, das nossas vitórias, das bênçãos que nós almejamos, nós não as alcançamos por conta de nossas próprias atitudes, ou, por assim dizer, das nossas escolhas. Nesta noite eu quero ler um texto no livro de Gênesis, capítulo 4, onde nós vamos ver duas atitudes de dois homens. Atitudes distintas trarão resultados distintos. Atitudes diferentes vão nos proporcionar resultados diferentes. A história de Abel e Caim. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1 do capítulo 4 do livro de Gênesis: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. O verso de número 6 diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Um resultado trágico, onde Caim comete o primeiro homicídio. Ele mata seu irmão. E nós vimos nesses versículos que os dois ofertaram ao Senhor. E a questão da atitude que eu estava dizendo, que muitas vezes nós não alcançamos, não conquistamos, nós não chegamos até o ponto o qual nós queremos chegar devido às nossas atitudes. E nessa história nós vemos duas atitudes, como disse, diferentes. A questão não era o que estava se ofertando, mas sim como estava ofertando. Abel trouxe do seu trabalho a sua oferta a Deus. Caim da mesma maneira. Mas a questão de Deus não aceitar a oferta de Caim fora a maneira como ele a trouxe. Muito provavelmente ele pegou aquilo que já não servia para ele, aquilo que não tinha valor, que ele ia lançar fora. Eu vou levar isso para Deus. E obviamente Deus não recebeu, não foi de agrado isso ao coração do Senhor. Mas a oferta de Abel sim. O texto diz: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A atitude sincera, a atitude de ofertar a Deus o seu melhor. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo: eu vou fazer tal coisa, é para Deus mesmo. É aí que a gente deve fazer o melhor. É aí que essa pessoa deve se aplicar 2, 3, 4 vezes mais. Por que para Deus? Se nós que somos humanos, queremos o melhor, ora, por que Deus iria querer aquilo que não presta nem para a gente? E essa atitude não foi boa aos olhos do Senhor quando Caim a ofertou. E o Senhor pergunta
A atitude nossa faz muita diferença, porque o Senhor percebe que Caim ficou irado, seu semblante caído, porque o Senhor recebeu a oferta de um e não recebeu a oferta de outro. E o Senhor pergunta para ele no versículo 6, disse o Senhor a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Por que você está irritado? Por que você olha para o seu irmão com um olhar de inveja? Porque eu recebi dele e não recebi de você. E o Senhor dá aqui uma oportunidade de ele se arrepender da sua má atitude. No versículo de número 7 diz: se bem fizeres, se por acaso você tivesse me ofertado com uma atitude de amor, com uma atitude santa, com uma atitude sincera, se você tivesse feito assim, eu não teria aceitado a sua oferta? Com certeza que sim. O Senhor estava mostrando aqui a Caim que se ele tivesse feito da maneira correta, a sua oferta também seria aceita. Porque, como disse, a questão do Senhor não ter aceitado não era o tipo de oferta, e sim como ela fora dada, como ela fora trazida até a sua presença. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Caim aqui teve a oportunidade, porque o Senhor a dá a todos nós. Teve a oportunidade de fazer diferente. Teve a oportunidade de se arrepender da sua atitude errônea, a sua atitude desleal, até mesmo por irar-se contra o seu irmão. Ele teve a oportunidade de fazer melhor. Mas nós sabemos, no continuar do texto, que ele não se arrependeu, não houve arrependimento. Muitas das nossas conquistas, eu volto a dizer, dependem da nossa atitude e não do querer de Deus. Deus quer fazer e Deus pode fazer, mas a minha atitude é que vai fazer a diferença, a tua atitude é que vai fazer a diferença. E não é, se nós nos aprofundarmos no texto, não é que Caim não sabia o que ele estava fazendo. Muitas vezes a gente age errado, mas não por querer, e sim porque somos humanos e somos falhos, agimos erroneamente, às vezes falamos o que não deveríamos falar, fazemos o que não deveríamos fazer. Mas a questão é, a partir daí, de perceber que fizemos errado, que falamos errado, ou arrependimento ou não. Caim, ele sabia o que estava fazendo. O texto não diz, mas muito provavelmente ele pegou aquilo que já não servia para nada. Lá na frente, nós vamos ver o Senhor dizendo também ao seu povo, que pegava os animais cegos, coxos, e ofertavam a Deus. E aí onde nós vamos lembrar daquela palavra que Deus prefere obediência do que sacrifício. Se é para fazer o sacrifício, faça o seu sacrifício bem feito, não de qualquer maneira. E interessante que isso não diz respeito só, nós estamos falando aqui de ofertas que estavam sendo direcionadas a Deus, mas isso pode ser direcionado a qualquer um de nós. Eu me lembro de alguém que me dizia o seguinte: se for para você fazer mal feito, deixa que eu mesmo faço. Quando a gente faz mal feito, precisa fazer de novo, e às vezes não dá tempo mais. A própria palavra de Deus diz que tudo que tiver a mão para fazer, faça-o bem feito. No dia de guerra, no ano de 86, o nosso subtenente dizia isso pra gente: faça uma vez só, bem feito. Senão vocês vão ter que fazer novamente, vão se cansar. E muitas vezes nós queremos cobrar de Deus, sendo que Deus, eu imagino Deus apenas olhando. Na última ministração que eu trouxe aqui, eu falei sobre a pessoa que constrói a sua casa na areia. Eu imagino Deus olhando, falando: meu filho, você está fazendo errado. Você está construindo, tomando a atitude de construir à beira do caminho, ou no precipício, ou na areia. É certo que vai cair, mas depois nós, como os filhos de Deus, usamos excesso de fé e queremos orar e jejuar e consagrar: Senhor, não deixa essa casa cair. E eu fico imaginando Deus do seu trono olhando: vai cair, não é eu que tenho que fazer, você que tinha que ter feito direito. Sua atitude foi errada. E assim como a atitude de Caim, que, como eu disse, sabia o que estava fazendo. Ele simplesmente ofertou erroneamente porque quis.
e continuou no erro mesmo depois de Deus ter falado para ele: se você fizesse bem feito, eu não teria aceito? Sua oferta não teria sido recebida por mim? Não teria sido vista com bons olhos? E por isso, irmãos, eu insisto em dizer que a nossa atitude é responsável pelos resultados que nós temos, e não somente na questão de ofertarmos a Deus. Até porque você pode esconder de qualquer um de nós. De repente vocês olham e veem o pastor Anísio fazendo algo, olha que bênção, e no meu coração, que só Deus conhece, eu estou fazendo com o coração travado, com má vontade. Aos nossos olhos, humanamente falando, as pessoas passam desapercebidos, nós passamos desapercebidos, mas de Deus não. Deus conhece a sua atitude, o que está no teu coração. Não é o que, é como você faz. Até fazendo de uma pessoa para outra pessoa, a outra pessoa pode até não perceber que a sua atitude não foi leal, foi desleal, mas algo que ela estava precisando e não percebeu que você fez aquilo. Sabe quando o Senhor fala que quando a sua mão direita dá, você esconde a esquerda? Ou o contrário? Mas a gente faz dessa maneira, a gente dá querendo receber algo em troca, a gente faz por interesses e não por amor. E talvez, como eu estava dizendo, a pessoa não perceba isso, mas Deus percebe. Deus que conhece o meu coração e conhece o teu coração, Ele percebe. O resultado pode não vir dessa pessoa, mas com certeza você terá um resultado conforme a sua atitude desleal, mentirosa. E nós sabemos que nós não estamos enganando a ninguém, a Deus principalmente, e nem enganando a nós mesmos. Porque nós sabemos, assim como Caim, quando nós estamos fazendo certo ou errado. Abrangendo para todos os lados as nossas atitudes, a gente poderia dizer assim: nos alimentamos mal, é porque a gente não sabe? Ah, pastor, é porque eu não posso. Aí é outra coisa. Mas você sabe que você está se alimentando mal? Sabe. E o que isso vai resultar? Uma má alimentação, dentro de alguns anos, vai te trazer prejuízos em sua saúde, sim ou não? E aí, depois que você faz isso ao longo da sua vida, você vem, passa mal a sua atitude, os seus maus hábitos, durante uma vida inteira, e aí você quer, de um dia para o outro, que Deus faça um milagre. Deus trabalha na nossa vida, irmãos, mas é de dia após dia. Deus não chama ninguém do dia para a noite e simplesmente coloca lá para fazer a sua obra. Deus preparou Moisés durante 40 anos lá no deserto. E Moisés já tinha passado 40 anos estudando no Egito, aprendendo a cultura do egípcio, que era uma excelente cultura, mas não era dessa cultura que Deus estava precisando. Deus levou-o lá para o deserto durante 40 anos e o preparou para ser líder do povo, para libertar o povo de Israel. Então nós esperamos receber muitas coisas, mas fazendo as mesmas coisas erradas e esperando resultados diferentes. Volto a dizer que Caim teve a oportunidade de se arrepender, porque Deus é misericordioso, nós sabemos disso. Minhas atitudes para com os meus amigos, para com os meus irmãos, dentro e fora da igreja, como têm sido minhas atitudes? Quais têm sido as minhas atitudes? Será que eu sou isso aqui que eu mostro ser? Eu sou transparente? Ou eu sou uma coisa aqui e aí fora eu sou outra coisa? Lá onde eu trabalho eu sou outra pessoa. Se alguém perguntar pelo pastor Anísio lá: pastor Anísio? Eu nem sabia que esse camarada aí é pastor. Não parece que ele é pastor. Quais as minhas atitudes, o meu comportamento? Quais os seus comportamentos lá fora, diante da sociedade? As suas escolhas diante do mundo? E aí o jovem, naquela empolgação, vai, mesmo sendo um jovem nascido e criado dentro do Evangelho, ele se empolga e vai junto com aquele, como que sendo levado pelas ondas. E aí é onde a gente vê tantas coisas horríveis acontecendo. Mas se você tem o temor de Deus, onde quer que você esteja, você é luz e você é sal, amém? Nós somos luz e sal aqui na igreja. É só? Lá fora não. Nós somos luz aonde nós estivermos. As minhas atitudes vão dizer isso, o meu comportamento vão mostrar isso. Nós não precisamos dizer ou mostrar ou colocar uma plaquinha dizendo assim: agora eu sou gospel, porque isso é até da ibope, dizer que é gospel, principalmente se já tem alguma fama.
Mas uma plaquinha não é a questão, queridos. A diferença está nas nossas atitudes. Não é o que eu sou, é o que eu faço a partir daquilo que eu sou e que digo ser. Como chama aquelas, quando tem o soldado, depois do soldado vem os patentes? Não é a sua patente que manda, é a sua atitude. Às vezes a tua patente é muito alta, elevada, acima dos outros que você conhece. Mas não é a sua patente, é a tua atitude que vai fazer a diferença. Você não chega em lugar algum aí, principalmente nós pastores que temos a nossa credencial, pastor. Você não chega em nenhum lugar por aí, no supermercado, olha aqui, eu estou fazendo essa compra aqui de 200, 300, 500, 1000, tantos reais. Aqui é a minha carteirinha de pastor. Você não paga com carteirinha de pastor. É atitude e nome, obviamente, tem que ter nome. Crente que deixa o seu nome lá no Serasa durante... Acontece, sim, pastor, acontece, a vida é difícil, mas a vida passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, você continua com o nome lá, você não fez nada. Atitude. Mas você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, sim ou não? O Senhor te pergunta nesta noite, fazendo uso da palavra do pastor Paulo, o que é que você quer? Senhor, eu quero a unção dobrada. Senhor, eu quero a autoridade dobrada daquele homem, daquela mulher. Não sei qual é o seu pedido. Senhor, eu quero um milagre na minha vida, uma porta de emprego, eu quero uma cura, um milagre, porque milagre não se explica. Um milagre, eu quero um milagre de cura, de transformação na vida do meu filho, do meu pai, da minha mãe. Qual é o milagre que você necessita? Depende da sua atitude. Deus nos dá a oportunidade de nós nos policiarmos e vermos onde que eu estou errando, onde eu estou fazendo o correto, o errado. A gente de tempos em tempos precisa parar para analisar isso, irmãos. Eu conheço um cantor aqui da cidade, já o conhece também, Claudemir. Ele um dia disse para mim que ele gosta muito, como é um cristão de longa data, louvores antigos. E um dia ele disse assim: pastor, eu tive que mudar a minha estratégia, porque eu chegava na igreja, hoje você chega na igreja onde tem muita gente nova, e vai cantar um hino de 30, 40, 50 anos atrás, não flui. Aí você tem que trazer um louvor atual. Aí ele falou assim, e o que o Espírito Santo foi me mostrando? Quando eu chegava nas igrejas, eu dava uma olhadinha. Aí tinha ali uma meia dúzia, 10, 15, com a idade um pouquinho mais elevada, e tinha uma galera lá que era jovem. Olha, o pastor me deu a oportunidade de cantar 3 louvores. Aí eu fazia o seguinte, cantava 2 louvores que era da moçada, e depois eu pegava um daquele mais antigão lá, para alcançar os mais velhos ali. E o da harpa então, meu irmão, qualquer um que você cantar lá eu conheço. Eu nasci no berço evangélico, então é agradável aos meus ouvidos. É ou não é, pastora Marli? É agradável aos nossos ouvidos ouvir uma canção que você ouvia. Por exemplo, a minha mãe já partiu para o Senhor há muitos anos, mas ela costumava cantar tal hino. E aí eu escuto o pessoal cantando. Olha só, minha mãe cantava esse hino quando eu era pequenininho, eu lembro. Quantos de nós não fomos minados com canções? Isso nos traz de volta, é gostoso isso. Mas enfim, a gente percebe, como eu estava dizendo do cantor Claudemir, percebe que precisa mudar, precisamos nos atualizar, precisamos aproveitar ou usar a tecnologia em nosso favor, para que haja transformação na nossa vida. Eu costumo dizer que se nós plantarmos, muito provavelmente você já me ouviu falando isso, se nós plantarmos aqui um pé de abacate, precisamos orar para que nasça um abacateiro? Precisamos jejuar para que nasça um abacateiro? Vamos fazer uma campanha para que nasça? Não, por quê? Porque o poder germinativo já está naquela semente. Então, aquilo que eu recebo hoje são sementes que eu plantei lá no passado. Que tipo de semente eu plantei lá no passado? Precisa Deus enviar um anjo para ficar com uma cadernetinha olhando? Deixa eu ver o que o pastor Beto está semeando ali. Olha, ele semeou, Senhor, ele semeou sementes de uva. Então é uva que tem que nascer. Não, não precisa, irmãos. O poder germinativo já está ali. Se ele semeou uva, é uva que vai nascer ali. E se ele não semeou nada, vai nascer o quê? Nem ele, nem eu, nem você. Agora, qual tipo de sementes, através das nossas atitudes, nós temos semeado?
Oportunidades que nós perdemos na vida por falta de atitudes. Eu vou dar um exemplo, porque eu já quero partir para o encerramento. Vocês se lembram? No primeiro livro de Samuel, nos conta essa história. A história de Davi e Golias. Se não me falha a memória, capítulo 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 17, a partir do verso de número 12. Jessé envia Davi a seus irmãos. Eu não vou ler o texto, eu só vou comentá-lo. A oportunidade que muitas vezes a gente perde por falta de atitude. Ou por atitude errada. Porque na minha visão aqui, todos aqueles homens, e principalmente porque eram homens preparados para aquilo, tiveram a mesma oportunidade que Davi, que estava vindo lá da casa de seu pai para trazer alimento para seus irmãos. Davi, quando chegou no lugar, ele soube da situação, o que estava acontecendo, e disseram para ele: tem um gigante aí que está afrontando o povo de Deus, e não fazia pouco tempo não, faziam já vários dias que aquele homem estava afrontando e dizendo impropérios para o povo de Deus e para o exército que deveria se posicionar como exército, mas se posicionaram como covardes. E Deus não tem negócio com covarde. Então, se eu e você nos acovardarmos, não se preocupe, que Deus vai trazer um menininho lá do campo. Mas a obra de Deus não vai ficar sem fazer. Se eu e você fizermos iguais esse exército aqui, esses homens que deveriam se posicionar, porque eles eram preparados para aquilo. Se nós fizermos isso, nos encolhendo, deixando o inimigo crescer, porque quanto mais você vai para trás, parece que o inimigo vai aumentando. Se ele era de 3 metros gigante, ele deve ter ficado, a sensação é de que ele tinha 6, porque o povo foi se encolhendo. Aí vem um menininho lá do campo, só para trazer comida para os irmãos, e para depois voltar lá para seu pai Jessé e dizer: olha, está assim, 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 contar a situação. E quando ele ouve o que estava acontecendo, o que ele faz? Eu vou sair fora daqui. Foi isso que ele fez? Eu vou ficar por aqui para ver se esse negócio vai ficar feio isso aqui. Não. Ele aproveita a oportunidade. Nesta noite, você vai aproveitar a oportunidade de fazer diferente, de se posicionar de maneira diferente, ou você vai continuar na mesma posição que você tem estado e que não tem te trazido resultado? Porque se você tem tido algumas atitudes e tem estado em alguma posição que isso tem te dado bom resultado, amém, continue, reforça ainda mais essa sua atitude, esse seu comportamento. Mas se não tem tido resultados na tua vida, não tem tido diferenças, não tem acontecido diferença nenhuma, você precisa mudar, você precisa agir, você precisa tomar uma atitude. Eu me lembro um dia, o irmão fez uma experiência, ele trouxe uma oferta, e à frente da igreja, ele disse assim: eu trouxe essa oferta aqui e eu quero dar para algum dos irmãos que esteja precisando. Quando ele perguntou quem quer, evidentemente que todos levantam a mão. Mas pergunta para mim, quantos foram até lá na frente buscar? Mas era parte da estratégia dele, da administração dele. Porque no final do culto ele falou: não vai ser de ninguém, porque ninguém teve a atitude de vir buscar. Então a minha atitude agora vai ser de ofertar na casa do Senhor. Aí ofertou na casa do Senhor. Mas todo mundo queria, mas ninguém tomou atitude. Deu para entender isso? A gente quer, todo mundo quer, mas a atitude poucos tomam. E mesmo quando toma errado, permanece na mesma atitude que Caim, no erro. E ainda vai lá e pratica mais coisas que Deus condena. Então nesta noite, meus amados, se precisamos receber uma nova unção, ou a unção dobrada, que vem da parte de Deus sobre as nossas vidas, que nós possamos ou receber essa unção de novas atitudes na nossa vida, sair daquela mesmice na nossa vida, fazer diferente, porque senão nós vamos continuar tendo resultados iguais. E a atitude, como no início da mensagem eu disse, atitudes distintas trarão resultados distintos.
Se você olhar para a tua própria vida, nos anos que se passaram, nos últimos 5 anos, veja em cada um desses últimos 5 anos o que você fez em um, o que você fez diferente no outro, ou se você continuou fazendo a mesma coisa, se você fez diferente no outro, ou se continuou, e veja depois de 5 anos se mudaram as coisas, ou se permanecem da mesma maneira. Atitudes, irmãos, eu volto a dizer, atitudes diferentes. Por isso, quando nós olhamos e vemos alguém abençoado, a gente fica, Senhor, por que só abençoa ele? Olha a atitude daquele homem, olha a atitude daquela mulher. Senhor, porque quando ela louva, o poder do Senhor desce, o Senhor transforma, o Senhor fala com a igreja, o Senhor derrama a tua unção. Olha a atitude desta pessoa. Porque, Senhor, quando ela ministra, olha a atitude desta pessoa. Porque quando aquele homem coloca as mãos, o negócio anda. Olha a atitude desta pessoa. Porque quando eu faço, o negócio não anda, não vai, não deslancha. Olha a sua atitude. Anos atrás, eu trabalhava no Hotel Auge, aqui na rua Avenida Visconde de Indaiatuba. 2 horas da manhã, chegaram 3 pessoas, um casal de argentinos e uma brasileira, 3 amigos. O hotel estava lotado. Todos que tinham que chegar já tinham chegado. A cidade estava toda cheia, os hotéis, todos cheios. Ao redor, os que eu conhecia, já estavam todos lotados também. Aí eu falei para o meu amigo, segurança do hotel, falei, abre a porta lá. Mas não está lotado, Anísio, é só falar para eles que não tem. Abre a porta, deixa eu ver se eu posso ajudá-los. Quando eles entraram e se apresentaram, eu disse para eles, olha, realmente não tem, todos os contatos que eu tenho aqui, os hotéis estão todos lotados, até uma pousada que tem aqui em Itaici também está lotada. Se vocês quiserem, eu posso até ligar para algum hotel na cidade de Itu para saber se tem. Aí a moça brasileira disse para mim, você pode fazer isso? Você tem algum contato? Eu falei, não tenho, mas eu tenho internet, vamos lá. Pesquisei na internet. Fazia mais ou menos 1 ano e meio que eu morava aqui na cidade. Eu fui na internet, pesquisei o telefone de um hotel lá em Itu, peguei o valor da diária, peguei o endereço, anotei e passei para a moça. Aí ela tornou a perguntar para mim, você não tem o telefone do Hotel Trip em Campinas? Eu falei, não tenho, mas não seja por isso, eu procuro aqui na internet. Procurei na internet, peguei o contato de lá, liguei para lá, fiz a reserva. Ela falou assim, você não precisa nem pegar o endereço, porque eu conheço, eu já fiquei lá, eu sei chegar lá. Para quem já foi lá, é meio enroladinho de chegar. Você precisa ficar perguntando, às vezes hóspedes que vêm de outras cidades, ligam para a gente e falam, estou em tal rua, como é que eu chego aí? Não estou encontrando, enfim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, que depois que estas 3 pessoas saíram, ela voltou e disse assim para mim, você está de parabéns. Eu fiz assim com os ombros, por quê? Porque você fez uma coisa que ninguém fez. Nós já passamos em vários hotéis. Teve um que nem a porta abriu para a gente entrar. O segurança é que mandou a gente embora, não tem vaga. É tipo assim mesmo. Eu falei, tá certo, muito obrigado. Eu fiz o que eu pude fazer, espero que eu tenha ajudado vocês. Mas aí não está o segredo da minha atitude. O segredo da minha atitude é que quando ela falou para mim do Hotel Trip, e eu procurei na internet, eu falei, eu quero trabalhar nesse hotel. 20 minutos depois eu liguei para o rapaz que me atendeu a primeira vez e falei assim para ele, ô Danilo, eu sou o amigo que ligou para você, tá, o pessoal está indo para aí já. Escuta, como é que eu faço para mandar um currículo para você? Manda nesse endereço aqui, no e-mail, que eu mando lá para o pessoal do RH. Conclusão, queridos, atitude faz a diferença. Não sou melhor do ninguém, já agi errado, já fiz. Quem é que já não fez? Mas é o que eu disse. Nós temos a oportunidade de refazer. E fazer da maneira correta. Conclusão disso daí é que
No outro dia, eu já recebi a ligação para eu ir lá fazer a entrevista. Não comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar 8 meses depois. Porque eles deram preferência para 2 ou 3 pessoas na minha frente. E eu fiquei orando. Deus, eu fiz a minha parte. Agora é o Senhor. 8 meses depois eles me chamaram. Hoje faz mais de 8 anos que eu estou trabalhando lá. E pergunta das 3 pessoas que entraram no meu lugar antes de mim. Não ficaram nem 1 ano, já pediram a conta, já foram mandados embora, já passaram mais de 10 lá, principalmente à noite, que ninguém gosta de trabalhar à noite. Principalmente à noite. A atitude, Jairo, faz a diferença. Uma atitude de um bom recebimento. Eu não sei se você, como profissional, talvez um caixa de supermercado, como é que você tem atendido os clientes que chegam ali? Talvez você, como cliente, como é que você tenha atendido ou falado? Porque esses dias, olha, é que o tempo vai embora se a gente começa a falar, mas esses dias eu ouvi absurdos de um hóspede. Absurdos. Que a gente ouve. Mas eu pergunto para você como profissional, o pastor Mauro muitas vezes já falou de prestação de serviço. Como tem sido sua prestação de serviço? Você tem prestado o seu melhor serviço? Tem feito o seu melhor? Ou você não faz o seu melhor? Você não presta da melhor maneira possível? Você não tem agilidade? Você oferece um serviço que é para você entregar em 2 dias e você fica 1 mês para entregar. E depois você quer que Deus te abençoe. Depois você quer que Deus faça multiplicar, que a sua colheita seja grande. Meu irmão, não vai ser, porque a sua atitude já está dizendo. Não precisa nem ser inteligente, ou melhor, não precisa nem ser Deus para saber. Qualquer ser humano em sã consciência olha e fala: aquele cara está construindo ali, vai cair. Vai ser derrubada aquela casa em 2 tempos. Não precisa ser muita coisa. Qualquer pessoa em sã consciência olha e vai ver, você está agindo dessa maneira. A gente, principalmente nós como pais, quando você vê seu filho fazendo errado, você já sabe que vai dar errado, você até fala, o filho não ouve, depois quebra a cara e depois volta arrependido. E bom quando volta arrependido, como um filho pródigo, que reconheceu: eu vou lá até meu pai e vou pedir perdão a ele. Ainda bem que quando a gente ainda toma essa atitude, vamos nos colocar de pé, vamos nos atentar. Não é o que ofertamos, e sim como nós ofertamos. Não é o que nós fazemos para o nosso irmão, é como nós fazemos. E como a expressão que eu usei, se for para fazer mal feito, não faça. Dê 2 passos atrás e faça melhor. Eu sei que você pode. Eu sei que você pode fazer melhor. Você pode se esforçar um pouquinho mais, meu irmão. Você pode. Esses dias eu lancei no Facebook uma palavra mais ou menos assim: está preocupado com o amanhã? Faça igual Davi. Passe pelo ribeiro, cate as 5 pedrinhas. Você não sabe qual a pedrinha que você vai usar, mas pega as 5 pedrinhas. Leve a sua ferramenta, que no caso de Davi era a funda. Ele sabia usar muito bem a funda. Não leve a armadura de ninguém. A armadura do teu irmão não serve em você. A armadura do outro pastor, daquele que não serve em você. Use aquilo que Deus colocou e que Deus te deu. Senhor, pastor, mas é apenas uma funda. Joe, é apenas uma funda. Mas é ela que você sabe usar, e é ela que Deus vai usar através das suas mãos para derrubar o gigante. Passe pelo ribeiro. Passe pelo ribeiro hoje. E fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter as minhas atitudes mudadas. Eu não quero agir como Caim agiu e depois ficou com inveja e depois ainda foi lá e matou o irmão dele. Quem sabe a gente não tem matado, mas a gente tem feito coisas que não agradam a Deus da mesma maneira. Tenha consciência disso, meu irmão. E que a unção nesta noite do Senhor seja essa. Deus,
Nós queremos unção dobrada do Senhor, unção de discernimento, de sabedoria, de entendimento desta Tua palavra, Senhor. Nós temos sim o nosso coração duro muitas vezes, e nós deixamos de conquistar, de crescer. Quem nos olha hoje e olha daqui 10 anos, nós estamos no mesmo lugar, na mesma situação, sempre dizendo que a vida está difícil, que nós estamos numa pindaíba. Deus, ajuda-nos a enxergar qual é a atitude que nós estamos tomando e que não é correta. Não somente para contigo, Senhor, para o que trazemos à Tua casa e te ofertamos em Teu altar, mas atitudes que nós tomamos para com o nosso próximo. A Tua palavra diz que aquilo que você quer que os homens te façam, fazei vós. E nós muitas vezes, Senhor, estamos querendo receber coisas que nós mesmos não damos, nós mesmos não fazemos. E como eu disse no início, muitas às vezes a gente até quer usar a nossa fé, querendo que o Senhor resolva problemas que nós entramos e que nós pegamos com as próprias mãos. Muitas coisas, Pai, acontecem porque são coisas da vida realmente, foge do nosso controle. Não é resultado de algo que eu tenha feito ou deixado de fazer. As coisas acontecem, eu sei, mas muitas dessas coisas acontecem por causa da minha posição, da minha fala, da minha postura como homem de Deus, como mulher de Deus. E nesta noite nós queremos receber esta unção, Senhor, de nós reconhecermos aonde nós estamos errando e nos policiar e nos endireitar. A Tua palavra lá no livro de Apocalipse diz, Senhor, aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é limpo, limpe-se ainda. Agora aquele que é sujo, Senhor, e quer continuar na sujeira, Pai, esse eu não quero ter parte. Eu quero ter parte com aqueles que estão te buscando, que estão te amando, que estão te adorando, Senhor, que estão te servindo com um coração íntegro, reto, que estão trazendo ao Senhor com sinceridade a sua oferta, Pai. Coloca a mão no teu coração e diga, Senhor, limpa meu coração. Como o salmista disse, sonda o meu coração. Diga isso com sinceridade, diga, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Algum caminho mau na sua fala, na sua atitude incorreta para com o seu irmão, no ato seu de adorar, de ofertar, de ajudar alguém, de estender a mão. Pode ser que às vezes você estenda a mão, mas não é para sustentar ou para puxar a pessoa do abismo, é para terminar de empurrar. Então, hoje você tem a oportunidade, a mesma que Caim teve, Senhor, que nós possamos reconhecer isso e mudar a nossa postura, a nossa atitude, Senhor. Esta é a unção que nós te pedimos, Pai. Sonda e vê se há em mim algum caminho mau, Deus.